Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Agora sim, agora estamos com som, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 10, dando continuidade a este capítulo. Vamos ler do 10 ao 19. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Amados irmãos, que Deus possa falar ao coração de cada um de nós nessa noite. A impressionante orquestração do reino de Deus. Amados, Deus, simultaneamente, está aqui trabalhando no coração de duas pessoas. Deus vai trabalhar no coração de quem teme e no coração de quem persegue, usando pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Veja, nós sabemos que nós estamos aqui na sequência de um acontecimento. Saulo de Tarso, com a missão de destruir a igreja, ele segue a caminho de Damasco, com cartas dos sacerdotes, para que pudesse ali, com o apoio das demais sinagogas, sequestrar, prender e levar cativo para Jerusalém aqueles que fossem encontrados seguindo a Jesus. Mas, amados irmãos, nós sabemos que a viagem dele foi interrompida, porque Cristo se manifestou e falou com ele, e disse então ali o que ele deveria fazer a partir de agora. E Saulo de Tarso, ele chega na cidade de Damasco agora, não mais como aquele que detinha a direção da sua própria vida, mas ele chega agora segundo a direção do próprio Senhor. Ele chega cego, e ele é hospedado na casa de um homem chamado Judas. Então note que essa narrativa, ela acompanha simultaneamente, irmãos, dois corações. Ananias, que foi chamado a procurar Saulo, e Saulo, que em oração recebeu a visão de que ele seria restaurado. Deus preparou esses dois homens
para um encontro muito especial. Amados, nós, na leitura que fizemos, percebemos de início, de imediato, amados, que Deus chamou um homem disponível. Se você notou bem, enquanto Saulo ele tem aquela experiência no caminho de Damasco, observemos, irmãos, que o Senhor falou com Ananias. Veja, Ananias era um discípulo que morava em Damasco. Não se sabe muito sobre ele. Ele era um homem que vivia em Damasco e já havia se convertido a Cristo. Mas uma coisa que sabemos a respeito deste homem, irmãos, é que Deus falava ao coração dele. Uma coisa que sabemos desse homem é que o Senhor Jesus o chamou pelo nome. Esse homem conhecia o privilégio de ouvir Deus falar no seu coração. E a resposta foi imediata. Porque quando ele ouviu Jesus chamando pelo nome, ele prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. E aí, queridos, ele recebe uma orientação. Ele recebe uma orientação. O Senhor diz para ele o seguinte: olha, você vai na casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá você vai perguntar por um homem chamado Saulo. Esse homem está orando, e você vai falar com ele. Meus irmãos, sabe o que a gente observa aqui? É que esse homem recebeu uma orientação de Deus para o que ele deveria fazer. E o Senhor falou com ele que usaria a vida dele para restaurar a vida de Saulo, para fazer uma obra importante na vida de Saulo. Mas aí, queridos, acontece uma coisa interessante, porque Ananias, ele ouve um nome. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse Saulo. Já chegou a notícia para a gente aqui, de que ele tem perseguido a igreja em todos os lugares. Este homem chamado Saulo, ele tem consentido na morte de muita gente, pelo simples fato de acreditarem no teu nome. Este homem, ele tem perseguido de forma ferrenha todos aqueles que são do caminho. Queridos, Ananias relutou. Sabe o que a gente aprende nesse momento? É que, às vezes, fazer a vontade de Deus é um desafio para nós. Porque, às vezes, irmãos, para fazer a vontade de Deus, a gente vai ser levado a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Eu imagino que para Ananias ouvir a voz do Senhor naquela hora foi uma alegria. Responder ao Senhor, eis-me aqui, foi com alegria. Mas quando o Senhor disse para ele o que ele ia fazer, com quem que ele ia encontrar, ele: Senhor, não pode ser sério isso. Eu tenho ouvido falar deste homem. Eu tenho ouvido falar desse homem. Queridos, às vezes fazer a vontade de Deus é um desafio, mesmo para quem é fiel. Mesmo para quem tem o Senhor no coração, às vezes obedecê-lo não é fácil. E o medo de Ananias não era um medo infundado, ele tinha razão para ter medo. Porque de fato, irmãos, Saulo estava fazendo um grande estrago na vida de muita gente. Fazendo um grande estrago na vida de muita gente. E agora olha isso. Ananias sabia, porque a notícia já tinha chegado. Está vindo um homem aí com uma comitiva, e ele está vindo para poder prender e levar para Jerusalém homens e mulheres, qualquer um que esteja adorando a Cristo. Ananias estava lá e ele era um certamente que temia a chegada
de Paulo, que aí chamado no nome, na versão de outra língua, Saulo, é a mesma coisa. Então veja, para quem temia saber que Saulo estava para chegar, olha qual é a ordem de Jesus para ele. Você vai até Saulo. Irmão, você pensa uma coisa dessa? Sabe aquela situação que você não quer encarar? Sabe aquela situação que você não quer estar diante dela? Pois é, Jesus falou com Ananias: Ananias, levanta-te, vai para a rua tal, na casa de fulano de tal, e lá você vai encontrar Saulo, você vai conversar com ele. Aí, Senhor, não é possível, você está pedindo para mim, porque isso é muito difícil. Mas, queridos, veja, nós observamos pelo relato de Lucas que mesmo temendo, a ordem não foi mudada. Deus disse: vai a Saulo. Você pode pensar aqui comigo uma coisa. Jesus não repreendeu, Jesus não o criticou, Jesus não o censurou, Jesus não o consolou, Jesus não tomou nenhuma atitude de explicar a ele qualquer outra coisa. Jesus apenas reafirmou: vai, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este homem é um homem que eu vou usar. Vai, porque você precisa ir. Eu te escolhi para isso. Mas acontece que enquanto isso está acontecendo, veja, a partir do verso 15, nós vemos aqui o Senhor falando com Ananias. Tá? E veja, e perante o povo de Israel ele será um pregador, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, queridos, notemos bem que, mesmo fiel, Ananias relutou, mas foi. Porém, Deus revela o Saulo que ele já via. A imagem que todos tinham de Saulo naquele momento era essa: ele é alguém que veio para nos destruir. Mas a imagem que o Senhor tinha de Saulo já era outra. Enquanto todos temiam e com razão, Deus já estava trabalhando na vida de Saulo. A pergunta é: quem de lá, de Damasco, sabia que o Senhor Jesus já tinha aparecido para Saulo quando ele já estava quase chegando em Damasco? Ninguém sabia. Não era como hoje, de alguém mandar uma mensagem de WhatsApp: aconteceu um negócio aqui, pode ficar tranquilo. Não tinha isso não. Não tinha isso. Ninguém sabia da mudança que estava acontecendo na vida de Saulo. Então aquele homem de conversão improvável já havia sido escolhido pelo Senhor, só que o povo não sabia. Os irmãos de Damasco não sabiam disso. Então, Deus já tinha uma visão sobre Saulo por causa da obra que ele mesmo estava fazendo na vida de Saulo. Saulo não seria apenas um homem convertido a Cristo, mas ele dedicaria a sua vida inteira, até o último dia dela, para Cristo. Então, queridos, vejam, quando todo mundo via em Saulo um destruidor, Deus via nele um edificador da igreja. Meu irmão, não sei o que as pessoas veem em você, mas uma coisa é certa: importa o que Deus vê em você. Então, veja, o Senhor anunciou então ali para Ananias: olha, este homem, ele é um homem que inclusive vai estar orando, e a vida dele não vai ser fácil. Até abrindo parênteses aqui, essa afirmação sobre a vida de Paulo é uma afirmação que ela derruba de vez a famosa teologia da prosperidade. Esse pensamento
de que quem está com Deus vai ter dinheiro, vai ser rico, não vai ter problema na vida. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, um homem que teve experiências das quais nenhum homem nesse tempo pode dizer que teve, é uma pessoa que Jesus falou sobre ele. Ele vai padecer pelo meu nome. Veja, a teologia da prosperidade, irmãos, é uma mentira. Isso não é verdade. Pois bem, então, o discípulo obedece, e obedece pela fé. Esse discípulo chamado Ananias, ele não foi obedecer pelo seu sentimento. Ah, estou em paz. Não, irmão. Estou em paz, estou tranquilo. Não. Ele obedeceu pela fé. O Senhor disse para eu ir. Então eu vou. Agora, irmão, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? A cidade de Damasco, naquele tempo, ela tinha entre 30 e 50 mil habitantes. Não dá para ter uma precisão de número, mas era isso aí. Então, veja, para aquela época, não era uma cidade pequenininha, né? No Brasil tem muitos municípios que não tem 30 mil habitantes. Então, você imagina, Saulo foi levado, foi guiado até lá, porque estava cego. De alguma forma, chegou na casa desse Judas que o hospedou. Judas era um nome muito comum no tempo bíblico, tá, irmãos? Não era o Iscariotes. Iscariotes já tinha ido, tá? Já tinha partido. Então, imagina só uma coisa, tá lá Judas com esse homem chamado Saulo, e todo mundo sabia do que Saulo foi fazer ali. E de repente, chega na casa de Judas um outro homem batendo. Ei, por acaso tem algum homem chamado Saulo aí na sua casa? Eu fiquei imaginando a cabeça de Judas. Falei, gente, eu não estou entendendo nada, né? Não estou entendendo nada. Que negócio é esse? Imagina só Judas ali atônito. Como que esse homem veio achar minha casa e saber que tinha um outro aqui chamado Saulo? E que esse Saulo é de Tarso. Imagina isso, irmão. Como? Eu fiquei imaginando a cara de Judas. Mas, irmãos, o fato é que certamente Ananias disse para ele: o Senhor me mandou aqui para eu conversar com este Saulo. Percebe, irmão, como que Deus ele orquestra as coisas? Como que Deus trabalha na vida das pessoas? Acontece que então Ananias chega lá na casa de Judas e ele fala com Saulo. E eis aqui um ponto muito importante. Se você observar comigo, versículo 17, diz exatamente assim: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Meus irmãos, isso foi um acolhimento. Você acha que foi fácil para Ananias, que temia Saulo, que sabia do que Saulo fez e apoiou contra Estevão, que muitos irmãos fugiram de Jerusalém por causa do que Saulo estava fazendo? Ele agora chega, ele coloca as mãos na cabeça de Saulo e diz: irmão Saulo. Meus irmãos, apesar de Estevão e de tantos outros que sofreram por causa dele, Ananias o chama de irmão. Jesus revelou para Ananias que aquele aniquilador da igreja agora era um homem de oração, porque quando chegou lá, Saulo estava orando. E revelou também que Saulo seria acolhido. E assim foi. Meus irmãos, Saulo foi acolhido por aquele que tinha medo. Ananias agiu pela fé, não foi pela carne. E agora, irmãos, vem uma pergunta importante para a gente fazer. Quem poderia deixar de chamar de irmão
um grande pecador que Deus acolheu. Na igreja, no reino de Deus, não é a gente que escolhe, irmãos. A gente acolhe, irmãos. No reino de Deus, a gente não decide quem é e quem não é. A gente acolhe no Senhor. Porque, veja, a pergunta certa não é como amar quem já fez tanto mal. Mas a pergunta certa é como rejeitar aquele a quem Deus escolheu e ama. E meus irmãos, como o nosso mundo está esquisito, e o povo chamado de Deus também está esquisito. Porque a gente só quer amar quem a gente escolhe. Mas nós fomos chamados para amar a todos a quem Deus ama. Não é a gente que escolhe. Até porque, meu irmão, a gente é melhor do que quem? A gente é melhor do que alguém? Então, acontece uma coisa extraordinária aqui, meus irmãos, porque eu fico aqui imaginando o cenário. Porque veja, Ananias entrou na casa, orou por Saulo, chamou de irmão e disse: ó, o Senhor Jesus, aquele que apareceu para você no caminho, mandou vir aqui, para que você volte a ver, e para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí imediatamente escamas caem nos seus olhos, ele passa a ver, ele se levanta, ele é batizado, e depois de comer, recupera as suas forças. Irmão, você imagina uma cena? Saulo está sendo alimentado e acolhido por pessoas que ele odiava. Ele tinha um desejo ardente de destruir os cristãos. E agora ele está sendo acolhido pelos cristãos. Ele está sendo alimentado pelos cristãos. E ele precisa comer, sabe-se lá o que era que foi servido para ele, olhando para aquelas pessoas que ele queria destruir, olhando aquele olhar de amor, de acolhimento, e sentir ali o amor de Deus pela vida dele. E comer daquilo que foi servido pelas pessoas que ele odiava. E agora, diz o texto que ele fica ali um tempo com os discípulos. Meus irmãos, ele agora está em comunhão com os discípulos. E agora ele deixa de ser um perseguidor. E ele se torna um prisioneiro de Cristo. Ele foi para prender. Ele foi para arrastar o povo, tirar das suas famílias, destruir famílias. E prender. Com ódio, com raiva. E ele agora é um prisioneiro de Cristo. E foi ele mesmo que disse isso. Em Efésios 3:1. Eu, o prisioneiro de Cristo. Ele não foi preso com grades, com correntes, com jaulas nesse momento. Por Cristo, ele foi preso pelo amor. Porque o amor de Cristo constrange. Ele foi quebrantado no coração dele. Porque o amor de Cristo constrange. Então ele se diz: eu sou um livre homem, porém um prisioneiro de Cristo. Mas aí, eu queria chamar a atenção de você para um detalhe impressionante. Um cuidado impressionante. Irmãos, isso aqui é fantástico. Porque quando Jesus ele vai falar com Ananias, olha o que ele diz. Deixa eu voltar aqui para ler com os irmãos mais uma vez. Quer ver? Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Saulo. Ele está orando. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Jesus falou
vai na rua chamada direita. Agora, só aqui, meus irmãos, um parênteses para uma curiosidade. Essa rua ainda existe, é uma das ruas mais antigas da história. Essa rua ainda existe, a rua chamada direita, tá? Lá em Damasco, capital da Síria. Então veja, o detalhe que eu quero dizer para você é que Jesus falou o endereço, Jesus falou o nome de quem mora nesse endereço, Jesus falou quem estava hospedado nesse endereço, Jesus falou o que estava acontecendo na casa, e Jesus falou que Saulo estava orando. Meus irmãos, queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Jesus sabe onde e como estamos. Jesus sabe como está o nosso coração. Jesus sabe onde, como estamos, sabe da apreensão do nosso coração, sabe da nossa esperança e sabe também dos nossos medos. Jesus sabe. Agora eu pensei numa coisa. Por que Jesus, que já tinha aparecido para Saulo lá no caminho de Damasco, não foi lá e tirou as escamas do olho de Saulo e terminou o que ele tinha que fazer? Sabe por quê, meu irmão? É porque a obra de Deus normalmente passa pela mediação do seu povo. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para agir na vida de pessoas. Sabe o que a gente precisa aprender com isso? Às vezes, Deus vai mandar alguém até nós. Às vezes, Deus vai mandar alguém orar por nós. Às vezes, Deus vai usar a vida de alguém por amor de nós. Às vezes, irmãos, Deus vai nos abraçar pelos braços de alguém. Às vezes, irmãos, Deus vai sorrir para nós através de alguém. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para contar um testemunho. Como eu já senti isso? Por exemplo, e eu poderia dar vários exemplos. Quando às vezes eu estou muito preocupado com alguma coisa, aí chega um dos meus netos, Levi o pedreiro, abre aquele sorriso para mim, e aquilo chega como um bálsamo assim no coração. Sabe por quê, meu irmão? A gente costuma achar que milagre são só as coisas milaborantes. Mas alguém te amar, alguém sorrir espontaneamente para você, alguém demonstrar carinho por você, isso é um grande milagre. Isso é coisa de Deus. Isso alegra o coração da gente. Dá paz para o coração da gente. Mas aí, queridos, veja, acontece também uma outra coisa. Às vezes, Deus vai mandar você ir até alguém. Às vezes, Deus vai mandar você chamar de irmão alguém que você odiava e talvez alguém que você odeia no dia de hoje. Às vezes, Deus vai fazer isso. Vai mandar você ter comunhão com alguém que já foi um problema na sua vida. Às vezes, Deus vai mandar você dividir o seu alimento com alguém. Vai mandar você acolher alguém. Vai mandar você ser um instrumento para edificar e restaurar a vida de alguém. Porque Deus chama discípulos, como era Ananias, para edificar a vida de outros discípulos, como é o que estava acontecendo com Saulo. Nessa vida, meu irmão,
Você precisa ser instrumento de Deus na vida de alguém. Você precisa ouvir Jesus falando com você. Ore por fulano. Se aproxime de Beltrano. Ajude aquele irmão, ajude aquela irmã. Dá uma ligada para alguém. Ou às vezes, olha, simplesmente dobre seu joelho e ore pelo seu irmão. Mas às vezes também, Jesus vai falar no coração seu o seguinte: ei, sabe aquela pessoa que você foge dela? Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar? Sabe aquela pessoa que você evita a todo custo? Eu amo aquela pessoa. Eu tenho uma obra na vida daquela pessoa. E eu quero que você seja uma bênção na vida daquela pessoa. Para a glória de Deus. A conclusão disso, irmãos, é que Deus usou um homem que não esperava ser usado daquela forma. Ananias não tinha a mínima expectativa de que Deus ia fazer ele colocar numa situação dessa. Ananias enfrentou o medo, mas experimentou o milagre. Meus irmãos, olha, muito melhor é obedecer a palavra de Deus e ser um pacificador e ter um coração perdoador do que alimentar rancor, alimentar raiva. E outra, pensa em alguém que você imagina, essa pessoa não converte nunca. Saulo era muito pior. E Deus fez uma obra na vida dele. Então, meu irmão, pare de odiar as pessoas. Pare de odiar as pessoas e ore por elas. Pare de duvidar que Deus possa amar aquela pessoa do mesmo jeito que te amou e ama. Pare de selecionar quem é e quem não é de Deus. Porque nenhum de nós foi chamado para isso. Mas esteja disponível para ouvir o Senhor Jesus dizer ao seu coração: vá e seja uma bênção na vida das pessoas. Então, Deus enviou o alvo da perseguição para o perseguidor. O perseguidor foi quebrantado, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado. O perseguidor agora faz parte do corpo de Cristo. Meu irmão, quem queria prender cristão, repito, se tornou prisioneiro de Cristo. Mas aí, que se diga na história da igreja, e me refiro na história da igreja no tempo de hoje, que se diga na história do povo de Deus, havia um discípulo chamado Júnior, havia um discípulo chamado Cláudio, havia uma discípula chamada Mariana, chamada Ofélia. Deus convocou esses discípulos para uma missão, e apesar dos receios eles foram, apesar dos medos eles foram, e Deus agiu graciosamente através das vidas deles. Ananias foi o instrumento de Deus na vida de um dos homens mais influentes na história da igreja, o apóstolo Paulo. Quando Deus falou para Ananias ir falar com Saulo, a única coisa que Ananias sabia de Saulo é que aquele homem era um perseguidor de igreja. Ele não podia imaginar que hoje, em 2026, a gente teria cartas deste homem chamado Saulo, que servem para a instrução do povo de Deus na justiça. Quem sabe essa pessoa da qual você evita tanto, ainda vai dar muitos frutos no reino de Deus. Então, não sejamos omissos. 3 perguntas para a gente encerrar. Quem é o seu Saulo hoje? Alguém que você teme, evita, ou já decidiu não perdoar? Que medo te impede de obedecer a um chamado claro
de Deus. E outra coisa, você está disposto a chamar de irmão alguém que Deus já escolheu, mesmo que o custo emocional seja alto para você? Há muitos Saulos por aí. Onde estão os Ananias? Tenha coragem e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Vamos orar. Pai querido, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos exaltar o Teu nome. Nós queremos clamar pela Tua compaixão e misericórdia. E pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós. Cumpra em nossa vida, Pai, todo o Teu querer. Cumpra em nossa vida a Tua vontade. Derrama sobre nós a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos perdoa pelos nossos pecados e fraquezas. E nos ajuda, Pai, a não sermos, ó Deus, egoístas. Nos ajuda, Pai, para que sejamos pessoas amáveis, pessoas dispostas, pessoas que têm um coração perdoador, pessoas que visam primeiro, meu Pai, glorificar o Teu nome antes de qualquer outra coisa. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a bênção do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, nós vamos caminhar para o encerramento desse culto. Tivemos aniversariante essa semana? Ainda não, né? Mas está chegando, né? Aniversário. Amanhã já tem? Amanhã, então, vamos orar logo, né, pela irmã Bernadette? Bendito seja Deus. Mas é aniversário de quê? De idade. Que benção. Em agosto, 26 de agosto. Amém. Não é de casamento, mas é porque Casamento, da idade de... Ô, irmão, isso aqui é bom demais, né? Queridos, quarta-feira estaremos aqui para estudar a Bíblia, em oração também, né? Em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença do casal. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade entre nós. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Queridos, vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por tudo. Pai bendito, queremos te agradecer pela vida da Bernadette, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa renovar as forças, abençoar o seu lar, seu coração, para a glória do teu nome. Abençoa, meu Pai, este casal. Que coisa boa, meu Pai, ver esse companheirismo, essa cumplicidade, estes servos do Senhor servindo ao Senhor com alegria, Pai querido, e alegrando tanto o nosso coração também. Que a bênção do Senhor seja grande, meu Pai, e constante na vida deles, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um que aqui está. Que tua graça seja permanente sobre nós, que teu amor, ó Pai, seja derramado abundantemente sobre nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Só possa nos dar uma semana abençoada em tua presença. Só possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos livrar, meu Pai, de todo mal, guardar a nossa casa, a nossa vida, abençoar, meu Pai, o trabalho de nossas mãos. Abençoa, meu Pai, o fruto do trabalho de cada um, o suor do nosso rosto. Meu Pai, abençoa nossas casas, em nome de Jesus. Dê a cada filho do Senhor, meu Pai, a condição de cumprir todos os compromissos e poder, meu Pai, suprir os seus lares como aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, aqueles que porventura estejam enfrentando algum momento de enfermidade. Tenha compaixão. Nós pedimos por misericórdia, meu Pai, se conosco, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
Vou cumprimentar vocês. Nós íamos cumprimentar para ele.